Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Ih, noite, Carol. boa Estamos, noite, Carol. estamos ao vivo. Eu gostaria de agradecer, Carol, pela disponibilidade de tempo para estar aqui conversando com a gente. Você é muito especial, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Nossa, Carol, você sabe que a nossa conexão ela aconteceu antes mesmo a gente se conhecer pessoalmente, né? Foi, É, a gente foi. fala muito da questão da energia, de propósitos muito bem definidos. Inclusive, eu tô aqui, ó, com o meu presente, preparado. Não acredito, olha só. Irmãzinha Direto gêmea. da bolsa. Quando eu recebi esse presente, eu fiquei assim, cara, ela não sai da minha mesa. Eu amo, obrigada mesmo, viu? Ah, imagina, ó, no final do mês eu vou estar em São Paulo, vou fazer uma visita para vocês, tá? Já tô Com adiantando. certeza. Carol está de Ah, portas abertas, a ela está de portas abertas, estamos aqui te esperando, viu? obrigada. Bom, boa noite, pessoal, todo mundo que está aí na live. Um beijo para todos vocês. Eu trouxe a Carol hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, né? A gente vai saber um pouquinho da trajetória dela e vamos principalmente conversar sobre a participação das mulheres no mercado financeiro. Porque, assim, foi muito interessante. A gente se conheceu primeiro por e-mail, né, Carol? Eu entrei em Sim, contato com uma empresa onde a Carol trabalhava e aí a gente começou a se seguir no Instagram e depois surgiu, né, essa amizade virtual. certeza. É, e foi engraçado porque eu criei o blog em novembro do ano passado. E aí, quando eu fui olhar o projeto da Carol, o que mais me chamou a atenção foi que a gente utilizou a mesma expressão, né? Desmistificar. Que é a história de desmistificar o universo masculino que tanto pregam a respeito do mercado financeiro, né? Então, Sim. pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho dessa mulher que está aqui com a gente, Carol, eu queria que em 2 minutinhos, se é que é possível, né? Você definisse quem é a Caroline Rosa. É difícil, né, falar sobre a gente assim, mas vamos lá. A Caroline Rosa, ela é uma mulher muito corajosa, viu? Desde sempre eu tive realmente que viver em situações que não eram muito fáceis e eu tive que sair totalmente da minha zona de conforto. Isso desde muito nova, né? Para você ter noção, a minha família, né, por parte de mãe, a minha avó, a minha mãe, elas vieram na época fugidas da Paraíba, então foi aquela coisa assim de mulheres empoderadas desde sempre, né? Então eu trouxe isso muito De forte para minha berço, vida né? Veio de de berço. berço. A minha avó, ela não entende muito bem quando a gente fala sobre empoderamento feminino, né? Mas ela não sabe que ela é a mulher mais empoderada que eu conheço, né? Então, essa garra, isso veio desde sempre muito forte dentro de mim, então é um legado que eu vou levar para o resto da minha vida. E ainda assim, né, tendo toda essa força, conseguir ter empatia com o outro, entender, ter sensibilidade e não perder essa nossa essência, né? É isso que faz a gente diferente um do outro. Somos pessoas, acima de tudo, à frente de qualquer CNPJ. Exatamente. E isso eu acho que é transmitido, né, para qualquer pessoa, porque independente de onde você estiver, igual da forma como você me tratou, né, na outra empresa e agora também com esse novo projeto, e eu acredito que isso a gente leva para onde a gente for, né, independente da situação em que você estiver, a forma como você lida com o outro, como você entende a dor do outro e se solidariza e o que você pode fazer para ajudar, você faz, isso aí não tem preço, é impagável. E eu acho É. que você colhe muitos frutos, né? E frutos bons, frutos doces, quando você age dessa forma. O universo ele só te retribui com coisa boa, né? Não, é assim, é o que eu falo, inclusive com amigas, com clientes ou com quem quer que seja. E provavelmente eu tenha falado isso para você. Eu quero que a gente passe daqui a alguns anos e você fale assim: caraca, lembra daquele dia? Porque a gente tem uma conexão, porque isso que a gente está construindo é muito gostoso, faz sentido, é genuíno. Então, isso para mim é primordial. Ai, que bom. Carol, e como que você conheceu o mercado financeiro? Qual foi, assim, o seu primeiro contato? Então, isso aconteceu há quase 10 anos. Eu caí de paraquedas nesse universo. Uma tia minha falou: cara, você vem pra cá, vem trabalhar comigo.
E aí eu entrei era a maior corretora de valores do mundo, na época não era do Brasil, era do mundo, e assim, aquele universo completamente desconhecido. Então, nossa, eu tinha interesse. Não, nunca aconteceu isso. Eu realmente caí de paraquedas no mercado financeiro, e assim, gente, é inexplicável. Você não consegue mais sair disso aqui. Não tem É como. viciante. Exato. Eu entrei ali primeiro prospecção de clientes, e depois eu assumi a área de marketing dessa corretora, até que há um ano, quase 2 anos atrás, eu fui convidada para assumir a parte comercial da área de renda variável de uma corretora aqui em São Paulo. E, nossa, assim, um universo completamente diferente, sendo que eu sempre fui focada em bolsa, né, em renda variável. Vim aqui para São Paulo para trazer exatamente essa veia de renda variável para a empresa. E, nossa, assim, gente, é realmente apaixonante. Não é fácil, não é trivial, mas a partir do momento que você tem o primeiro contato, não tem como desver, né? Como se diz. Você Não viu, tem. não tem como desver mais. Já era. Você foi picada pelo bichinho do mercado financeiro, não tem como voltar Exato, atrás. Ai, que exato, bom. exato. Mas, Carol, antes de você trabalhar no mercado, você atuou em outra área, fez transição de carreira, como que foi? Na verdade, eu trabalhei no comércio, sempre trabalhei no comércio, e aí, por um acaso, que realmente aconteceu, não, vem para o Rio, porque eu morava em Nova Friburgo, e aí a minha tia falou, não, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro, porque você tem um super potencial, você tem que explorar isso. Nada de comércio. Aí eu Nada. falei, faz sentido. Trabalhei numa empresa de software também, a gente vendia esses pontos de venda, né, esses pontos de loja, e aí eu já estava um ano nessa empresa, falei, não, realmente, mas assim, para a virada de chave foi o seguinte, é, teve uma tragédia em Nova Friburgo, eu não sei se o pessoal aqui sabe, onde, assim, foi horrível realmente. Eu vendia sistemas, imagine, a cidade estava um caos por conta da chuva, enfim, não fazia mais sentido para mim. Foi realmente um divisor de águas. Então, eu caí de Com muita paraquedas água, né? Literalmente. com muita água, literalmente. Então, ali foi um divisor de águas para mim. Talvez pela minha própria força, provavelmente eu não teria feito. Mas foi realmente um estalo. Falei, não, peraí, isso aqui é um sinal e eu preciso ir. Mas nunca cogitei. E quando você entrou no mercado financeiro, você já fazia investimentos ou você conheceu esse mundo depois? Conheci isso muito depois. Inclusive, foi uma construção ao longo do meu caminho dentro da própria corretora. Você, Tá? você aliou, então, o seu aspecto profissional com as suas finanças pessoais na questão do investimento, foi isso? Exatamente, porque antes eu não tinha zero, esquece. Eu nunca tinha pensado nisso, não sabia que era necessário, não sabia da importância e muito menos como fazer. Então, realmente foi uma construção dentro desse ambiente de corretora. É por isso que eu falo que às vezes parece tão óbvio, né, pra gente. Ah, como assim você não investe? Gente, não era óbvio para mim. Então, por isso que eu falo tanto dessa empatia de quando você for falar com outro. Hoje, eu estou em São Paulo, eu estou no JK, dentro de uma bolha. Então, para mim, hoje, falar sobre investimento parece algo comum. Mas a gente precisa entender que a maioria dos brasileiros, das brasileiras, não tem acesso a essas informações. As pessoas confundem que é porque a internet está aí, tem todo tipo de informação, só não busca quem não quer. Mas não é muito bem assim, né? É um ambiente realmente desconhecido, é um universo desconhecido. Então, como é que você vai cobrar que as pessoas vão atrás disso, né? Eu estou no mercado há quase 10 anos e eu vejo que nos últimos 2 anos tem acontecido muito esse despertar. Então, para mim, né, no meu universo, ainda que eu estivesse já nesse ambiente um determinado período, eu vejo que agora está vindo muito forte. As pessoas estão despertando. E essa eu vejo assim que é muito importante esse trabalho que a gente faz de levar informação, né? Justamente Sim. porque casa com isso que você está falando. É impressionante a quantidade de gente que tem que não sabe nem para onde vai, não sabe por onde começar. A maioria das perguntas que eu recebo no blog são nesse sentido. Como começar? Então, o que, que a gente pode fazer? E foi isso que eu comecei a fazer, uma série de vídeos explicando como organizar primeiro as finanças pessoais. E aí eu Sim, falo de algo que eu vivo, é o que eu faço, porque para mim deu certo. Então, eu exato. posso compartilhar isso com as pessoas, para depois as pessoas começarem a investir. Por onde começa? Né? Abre conta na Tá. corretora e etc. Então, assim, é o passo a passo. Mas o que eu percebo é que hoje a gente vê um despertar, né, da população. Eu acho que tem todo esse trabalho da mídia. A gente aproximou
né, as pessoas desse mundo com a internet, e isso foi bom, coisa que não se ouvia falar há 10 anos, né? Quando você começou, por exemplo. Mas, Carol, hoje, como você vê a participação das mulheres no mercado financeiro? Faz assim uma conexão desse tempo assim que você está atuando. Então, é engraçado falar porque, para mim, isso é muito recente, inclusive esse despertar do mercado financeiro para mulheres. Porque você é tão introduzida no mercado ali que você acha que tudo é tão comum ver só homens atuando. É claro, eu trabalhei com diversas mulheres, mas eu sentia falta da outra ponta, quem estava investindo, né? Não tinha mulheres investindo. Existia realmente mulheres trabalhando dentro de corretoras, um board sempre masculino, né? Dificilmente você via uma mulher, você consegue pontuar ali, contar no dedo quanto tinha de pessoas trabalhando no board dessas corretoras, mas na ponta final de investidora era raro. Então, assim, eu sempre fui muito focada nessa parte da educação, de trazer eventos que aproximassem, né, o nosso contato com o público final. E, assim, eram 30, 40 homens em duas, três mulheres. E eu, assim, eu sempre falava, uau, tem mulheres aqui. É Então, assim, impressionante. é uma coisa que me chama, desperta os meus olhos, assim, de tipo, quando eu via mulheres, eu podia contar de 2 a 3 mulheres. Era muito difícil. De um ano para cá, eu comecei a ver as mulheres um pouquinho mais engajadas. Por isso que eu falo, o meu despertar, ele inclusive é muito recente, tá? Não era comum para mim, eu achava que era normal. Ah, tudo bem, realmente é para homens, né? Porque Uhum. você já tá em uma mentalidade tão de que é assim mesmo, e você aceita e acha que aquilo é natural, mas não é Eu natural. tinha, eu tinha esse preconceito. Eu tinha muito preconceito. E esses dias foi engraçado, porque eu ouvi uma entrevista de um rapaz que trabalha numa corretora, e ele dizia que foram fazer uma pesquisa, né, acerca das mulheres que investiam, e aí eles buscaram pelos CPFs e entravam em contato com essas mulheres, e a absurda maioria delas não tinham noção do que se tratava. Por quê? Como assim investimentos? Nossa, Não, era o marido, era o companheiro que fazia os investimentos por elas. Né? Pouquíssimas mulheres sabiam ali o que estava acontecendo com as suas contas na corretora de valores. Impressionante isso, né? é engraçado você falar isso, porque o nosso lançamento aconteceu na última semana, né? No dia 1º de outubro. E o Caio, que foi quem realmente abriu as portas da XP para elas, ele falou exatamente isso. Inclusive, acredito que essa pesquisa tenha sido feita dentro da própria XP. Aham. E aconteceu. Por isso que eu falo que esse número de 21, 22% de mulheres na bolsa é camuflado. Gente, assim, é claro que a gente não está aqui para julgar, não está aqui para realmente fazer disso uma polêmica. Só que, assim, eu particularmente acredito que 10% no máximo seja de mulheres. Porque era exatamente isso que acontecia. As mulheres não fazem ideia. E, assim, a Carol, trabalhando muito essa coisa da empatia mesmo. Eu entendo a mulher até que permita que o marido faça isso. Às vezes ela quer, porque assim, a gente tem que pensar hoje que tem 2 cenários que para mim estão muito claros. Um é da mulher realmente que ela é empreendedora, ela é executiva e ela não tem tempo. Ela não tem tempo para focar nisso, porque a gente sabe que não é algo trivial. É simples, mas não é trivial. Então, por isso é tão forte hoje você vê, a XP hoje tem mais de 500 escritórios de investimento por conta da assessoria de investimento. Então, existe esse pilar da assessoria, que é essa mulher que realmente hoje não tem tempo para focar nisso, e também tem o pilar educacional. Então, assim, tudo bem essa mulher não ter tempo para ser especialista naquele assunto, mas é uma coisa que vai ser batida, eu vou falar 1000 vezes, que é o seguinte: você tem que saber fazer as perguntas certas. Então, você não precisa ser uma especialista em investimentos, mas você não pode ser enganada. Se hoje você prefere estar num banco, porque ainda para você é confortável, tudo bem, mas a partir do momento que você começar a entender um pouquinho mais de investimento, você pode questionar o seu gerente, ao ponto de Exatamente. entender que banco entende de crédito e não de investimento. Por isso que as corretoras têm crescido tanto hoje em dia. Mas ainda assim, ainda que você quer deixar para o seu marido, para o seu irmão, cada um sabe de si. Só que você tem que compartilhar daquilo, você tem que dividir isso com ele. Não, peraí, olha, bacana o que você fez, obrigada, mas ó, isso aqui eu não concordo. Você sabe o que está acontecendo ali. Então, tente descobrir o mínimo, ter o mínimo de conhecimento, de realmente especular a respeito disso para que você não seja enganado. Afinal de contas, é o seu dinheiro.
né? E E aí ele é a você... nossa ferramenta de poder. Exatamente. E o conhecimento é poder, né? Então, a partir do momento em que você, né, toma ciência do que está acontecendo, de onde, para onde o seu dinheiro está indo e etc., você fica com esse poder de escolha, né? E isso é muito bom. Eu acho que hoje, e aí você quase que responde, né, a minha próxima pergunta, que seria qual é a principal atitude que a mulher hoje tem que ter em relação ao seu dinheiro, né? Então, acho que vai justamente nisso. Casou com a história do conhecimento, do poder de saber aonde vai, né? E como está indo. É isso, é tomar as rédeas, né? E ainda que seja tomar as rédeas para entregar para outra pessoa porque você simplesmente não quer, tudo bem, é uma escolha sua. Mas entregar as rédeas porque você não sabe, porque você não quer aprender, você está terceirizando a sua vida para outra pessoa. Porque é isso que a gente acabou de falar. Dinheiro por dinheiro não é nada. Só que ele te dá, ele é a ferramenta que te dá poder de escolha, poder de ser quem você é. Porque a gente sabe, inclusive, que existem relacionamentos abusivos. E assim, a gente está falando aqui de mulher para mulher, mas com certeza existe também em relação ao homem. Então, é tomar as suas próprias rédeas para que você tenha, inclusive, o poder de ser quem você é dentro de uma relação. Né? Porque quando você depende financeiramente de outra pessoa, e quando eu falo depender financeiramente, não é só porque essa pessoa te sustenta, não, de forma alguma. É depender de que ela tome conta do seu planejamento financeiro, por exemplo. Tá? Exatamente. Então, você terceiriza a sua vida, o seu poder para outra pessoa. E eu vi isso muito acontecer. Por 7 anos, eu trabalhei no Ministério Público, tive o privilégio de atuar lá e foi muito rico, assim, né, para mim. Mas a gente lida com situações, assim, que você não quer, você queria, assim, pegar aquela pessoa, sabe, e colocar algo na cabeça dela. Mas a maioria das situações de violência doméstica contra a mulher que a gente tinha assim contato, que a gente atendia às vezes em plantão ou conversava com os colegas e etc. As mulheres, às vezes, elas voltavam a conviver com seus companheiros, né, agressores, justamente por causa da dependência financeira e econômica. Não era nem com relação a filhos ou a dependência afetiva, era dependência financeira do tipo, infelizmente, ele me bate, ok, mas eu preciso dele para comer, para pagar as contas e etc. Então, isso é muito triste, né? Então, antes de julgar, a gente precisa, primeiro, se colocar no lugar, né, da outra ou do outro, entender o que se passa, e porque às vezes a gente utiliza muito a nossa régua para medir o outro, mas a gente não pode, né? É, Porque com certeza. É o que eu sempre falo, é a dor e a delícia de ser o que é, cada um sabe. Né? A sua história é uma, a minha história é outra, e não dá pra gente mensurar qual a dor é maior, qual a menor, não, isso não cabe a nós. Então, é uma coisa que eu acho muito importante, que é esse contato, esse olho no olho, porque só assim que a gente vai entender realmente qual é a sua dor. Porque não adianta aqui eu falar do que eu acho. Eu tenho que resolver um problema que é seu e é você que vai me dizer qual é o seu problema. Entendeu? A gente não tem que ficar aqui no mundo das adivinhações, falando inclusive até de meritocracia, que isso para mim hoje já está em outro âmbito, mas são despertar de modos diferentes, em momentos diferentes. Então, realmente, voltou. é ficar atento para isso, né? O porquê que a Elas existe hoje? Porque surgiu de uma vontade genuína de ajudar outras pessoas. Porque você me conheceu da outra casa, eu e todas as outras sócias estávamos consolidadas nestas casas, estava tudo correndo muito bem, mas e o propósito? Né? Qual o sentido disso tudo? O sentido maior, Eu né? sei que A propósito essência. parece uma palavra tão batida já, né? As pessoas deixaram isso de uma forma tão blasé, mas é verdadeiramente aquilo que te move. Né? E aí foi isso que moveu Exatamente. todas nós dos nossos lugares, nossas zonas de conforto, que nunca foi também uma zona de conforto, mas para fazer além do meu mundo, né? Que é isso que eu sempre falo, é a nossa bolha. O que eu posso fazer para exponenciar esse meu despertar? É E por isso isso, aí. nós. Por isso tem você, E, por isso existem tantas mulheres incríveis que estão abrindo os olhos de outras mulheres incríveis, sabe? e eu acredito muito nessa história de juntas somos fortes, sabe? Eu acredito muito, porque a gente tem muito o que oferecer umas para as outras, né? Sim. E querendo ou não, sabe?
a gente entende exatamente o que se passa, né, com a outra. É muito mais fácil para a gente lidar com isso. E, Carol, se você pudesse dar um conselho para Carol de 10 anos atrás, qual seria esse conselho? Sem querer que se blaseie e parecer ser repetitiva, mas eu teria começado a investir muito antes. É, né? Sim, sabe por quê? Eu tive contato com pessoas tão jovens agora, nesse último ano, principalmente aqui em São Paulo. Tem um menino que para mim é um case de sucesso, assim, que ele tem 17 anos e, assim, só para te dar um exemplo, assim, do porquê que eu fico, caraca, eu acho isso demais, é possível e as pessoas já estão trocando as suas prioridades, né? Ele tinha a formatura dele e ele precisava de dinheiro para essa formatura. A família dele até teria para pagar, mas ele simplesmente fez um relatório de análise de diversas empresas e me mandou o conteúdo. Falou assim: quem puder me ajudar transferindo R$ 5 para minha conta, tá aqui o trabalho que eu levei 2 dias para fazer. Gente, é um material completíssimo. O menino tem 17 anos. Então ele Caramba. foi lá e fez. Ele não perguntou, ele foi lá e fez. Então ele tem 17 A anos. atitude, né? Atitude dele, assim, e não dá para cobrar isso de todo mundo. Claro, cada um vem de um lugar diferente, de um momento diferente. Mas a Carol de hoje, olhando para ela, fala assim, cara, por que, que você também não Não investiu antes? começou aos Começou. 16. Exato, nossa, ai meu Deus. A minha vida seria muito mais tranquila, tenho certeza, sabe? Então, é isso, não deixe para depois. Começa com pouco, né? Existe já investimentos com R$ 30, com R$ 100. Então, é claro que a gente está falando de uma população endividada. Então, Carol, você quer falar de investimento com uma população que é endividada? É É complicado a gente complicado. fazer isso, né? Então, Tem que por isso que eu acho que é começar muito primeiro a legal. organizar, né? Organizar primeiro a casinha para depois começar a investir. Não dá eu acredito que não dê para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque daí você vai dar um passo para frente, dois para trás, porque a sua dívida, né? Os juros são muito maiores. Então, E é por isso que é muito legal hoje, assim, aqui dentro da Elas, a gente tem uma das sócias que é a Carol Sandler, que é ela do Finanças Femininas. E assim, é um braço muito legal porque ela realmente cuida dessa mulher para tirar do endividamento, sabe? Ela vai que no passo a legal. passo, ela pega na mão. E por que que hoje ela faz parte, né, de uma das Elas? Porque ela entendeu que agora eu tirei essa mulher das dívidas e eu preciso ajudá-la a A investir. investir. Eu preciso entregá-la na mão de pessoas que eu realmente confio, né? Que É vão o cuidá-la como ela deve ser cuidada. E não ser cuidada como uma criança que não entende daquilo que ela está falando e ser enganada. Então, é muito legal que a gente tem, apesar de ser 5 mulheres, né? Nossa, o seu nicho são mulheres com perfis completamente diferentes, com diferente. histórias completamente diferentes, com coisas incríveis para compartilhar. Eu tenho certeza que vocês vão ter. Vai olhar para uma e vai falar assim: olha, eu com aquela ali, porque são histórias completamente diferentes e muita coisa boa, bem bacana para a gente compartilhar. Ai, que legal, Carol. É um time completo, né? É um time completo. Ô, Carol, então você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade aqui hoje? Com certeza. Você vai dizer pra gente qual é o investimento preferido da Carol Rosa? Eu vou falar, mas assim, por que falar isso? Eu venho dessa veia de renda variável. Então, esse, né, mito de que mulher tem aversão ao risco. Oi? Quantas mulheres empreendedoras a gente tem hoje no Brasil? Não é aversão ao risco. É aversão ao desconhecido. Isso eu É, até compreendo. Então, como não é algo palpável, né? Ela não consegue pegar uma ação, por exemplo, para ela ainda é um mundo desconhecido, porque não é porque ela não sabe, tá? Porque ela não foi inserida nesse contexto e agora ela vem buscando informações para que ela seja. Mas sim, né, respondendo a sua pergunta, renda variável são ações. ações. Engraçado, né? Eu falo assim que depois que a gente conhece todo esse universo, é muito difícil você voltar para a renda fixa, porque assim, eu não sei outras pessoas, mas eu fiz aquele caminho assim, bem clichê, né? Da poupança, migrei para o tesouro, depois para a renda fixa e aí depois para a renda variável com o pezinho no day trade. Então, eu acredito que depois que você faz essa transição, né? No meu caso foi uma transição da renda Caminho sem fixa volta. para a renda variável, é um caminho sem volta e você quer cada dia mais conhecer mais, né, as opções de investimento, porque são muitas opções, né? E você acaba se apaixonando e só fala disso, né? Só fala Verdade. disso.
Imagine só, Carol, quando as mulheres descobrirem o potencial que tem a renda variável. Ninguém segura Nossa, essas mulheres, não, gente. Uma nossa. mulher com autoestima elevada e vem investir em ações. Meu Deus do céu, não existe mulher Aí, que aí quer. você vai fazer igual a gente faz em determinadas. A gente vai comprar uma blusinha, né? Chega lá na É, loja, aí você fala assim para vendedora: ah, você já conhece a nossa loja? Sim, eu sou acionista dessa loja, não inclusive. é? Olha que chique, não é? Melhor Vamos coisa. em bolsa, só que em bolsa de valores, não é, Carol? Bolsa de Vamos para valores, vamos exatamente. os fundos de investimento. Exatamente. E, Carol, se você pudesse escolher assim um sonho para você realizar hoje, qual seria esse sonho? Nossa, assim, eu posso falar de hoje porque isso tá na nossa essência aqui, né? Então, eu quero que muitas mulheres tenham acesso e despertem para esse universo realmente desconhecido de informação, educação. Isso. Então, hoje, para mim, assim, se eu tivesse uma maquininha, que me dissesse assim, olha, Carol, daqui a um ano, por conta da Elas, por conta, enfim, de ações que vocês fizeram, 10 mulheres a mais descobriram esse mercado. Pronto. E eu já ficaria Estaria feliz. feliz, Com certeza. zerava a vida. Nossa, eu zero. Eu falo, zerei a vida. Porque é isso, conhecimento é poder. O dinheiro ele é só uma ferramenta para que você tenha poder. É. Né? Ele que viabiliza É o a nossa vida meio, é só o meio, né? é só o caminho, é só o caminho. Então, a partir do momento que essas mulheres, assim, eu realmente tenho esse sonho de ver Ai, mais que mulheres legal. falando de igual para igual, porque a gente é muito mais do que capaz para fazer isso e não terceirizar tanto essa parte. E quando eu falo não é nem para outros homens, é realmente até para um gerente de banco, enfim, para outras pessoas. É tomar as rédeas. Então, Ok. quanto mulheres educadas financeiramente eu vou respirar e falar, caraca, missão Isso é muito cumprida bom. não, porque nunca vai estar cumprida, né? Mas Não. assim, mais uma pedrinha aqui desse castelinho a gente está construindo. E sabe o que é legal, Carol? Porque falando nisso, ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela me mandou um print e falou assim, ó, olha aqui, comprei meu primeiro lote de ações. Aí eu fiquei tão feliz, aí ela descreveu assim, a culpa é sua. Aí eu Ai, fiquei tão feliz, porque assim, é justamente isso que a gente sente. Eu acho que você deve sentir a mesma coisa que eu. É você ver o outro despertando, né, para esse universo que é tão bom e que a gente pensa tanto a longo prazo, por exemplo, né? Gente exato. que faz o buy and hold, você compra agora e você deixa valorizar, você espera que isso cresça, né? Que o seu dinheiro trabalhe por você, que a ideia do investimento é justamente essa, né? Exato, exato. A gente já trabalha tanto, né, Carol? Exatamente. Vamos fazer o dinheiro trabalhar pra gente um pouquinho. E antes eu não tinha essa noção. Eu acreditava que o dinheiro ele só viria mesmo com muito, muito trabalho, sabe? Tendo dois É empregos, como se cultural, né? A gente fala que é dinheiro é muito. sujo, né? Quando É, a pessoa acha exatamente. dinheiro algo Vai lavar sujo, sua então mão são logo, é sujo. crenças Vai assim. lavar a mão. Exato, são vieses inconscientes que a gente construiu ao longo né, da vida da gente. A gente não vai mudar da noite para o dia. Por isso que É, eu tenho uma preocupação muito grande de, tipo, assim, a gente não vai enfiar a verdade ali, a nossa verdade igual abaixo para ninguém. É realmente um despertar. Se o meu é, propósito é esse, trazer o despertar. Porque o que é bom para mim não é bom para você, necessariamente. Mas é importante exatamente. ter esse despertar, porque se eu não quiser fazer nada com essa escolha, tudo bem. Mas também é uma escolha. E aí eu preciso também lidar com isso. Que legal. Carol, e agora vamos falar de um assuntinho muito delicado. E se você não quiser responder também, fica à vontade. Tá Mas bom. você já sofreu no mercado de trabalho, na sua profissão, você já sofreu alguma situação desfavorável por ser mulher? Eu vou dar um exemplo básico, assim, que é o que está mais fresquinho, e aí, assim, não foi algo que eu tenha sofrido diretamente na minha pele, mas que aquilo me falou, não, chega. A gente para se provar, né, de frente aos homens, a gente realmente tem que produzir muito mais, e sábado, domingo, né, enfim, aquilo que a gente já está cansado de saber, tô falando mais do mesmo aqui. Mas eu sempre fiz muitos eventos
no mercado financeiro, muitos. E nunca me cobraram, por exemplo, a taxa de abertura de conta daquele evento. Só que quando eu fiz um específico para mulheres, que foi incrível, foi maravilhoso, e ali eu falei assim, cara, tem mulheres sim querendo falar a respeito disso. O evento nem tinha acabado e me perguntaram, quantas contas você abriu? Eu precisava Caramba. provar, inclusive, que essas mulheres estarem ali fazia sentido. Fazia Então, eu falei, sentido e dava lucro, né? nossa, aquilo ali me tirou do sério. E aí eu posso te falar que esse é um dos motivos para elas existir. É claro, elas existem hoje porque a gente fala que foi um download que aconteceu de Deus para a Rebeca, que é a nossa CEO, e aí ela, né, foi super generosa de chamar a minha, a Érica, enfim, as sócias que hoje fazem a elas, mas foi uma chavinha que falou assim, não tem como. Como assim? Por que isso eu tenho que provar? Porque para as mulheres eu tenho que provar. Então, Triste, né? e as outras É coisas que que eu são dois pesos sofria, e duas medidas. exato. E as outras coisas que eu sofria, eu achava que era normal, né? Que aquela coisa, conseguiu isso porque deve, enfim, aqueles discursos totalmente machistas que nem cabe aqui, até porque a gente não quer vitimizar, a gente quer Não. realmente dar poder para essas pessoas. Então, o que passou, passou. O que a gente pode fazer diferente daqui para frente? Pela primeira vez, a gente tem um escritório de investimentos de mulheres para mulheres, e também com a preocupação da diversidade e da representatividade. Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente acredita que o jogo mudou um pouco. Não é um jogo, né? São as nossas vidas. Eu digo, agora o board é repleto de mulheres. De E é isso. mulheres. Porque a gente pensando para a gente. Ponto. É. E isso E é dá por isso que muita eu falo que força. investimento é só um pilar nosso. Porque qual é o propósito delas? Trazer experiências incríveis para essas mulheres. É isso. Então, investimento vai ser um dos pilares e vai ser consequência. Ai, Carol, muito legal. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você desse assim um conselho. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão aqui muito especiais, nos ouvindo, né, nos vendo, se você pudesse dar esse conselho, qual seria, Carol? E realmente tome as rédeas. Não terceirize a sua vida para outra pessoa. E aqui a gente está falando de investimento, mas não é só de investimento, é de tudo. Não coloque a responsabilidade da sua vida na mão de outra pessoa. E a gente está falando, pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser o pai, o irmão, não Pai. importa. Nem de uma amiga, nem de ninguém. Não terceirize a sua vida para outra pessoa. Tome essas rédeas, tenha o poder, porque você vai ser a única pessoa que vai conviver com você até o último dia da sua vida. Então, você tem muito valor, você precisa entender isso e cuidar disso, né? Inclusive, aproveitar